Isaac Newton é conhecido como um dos maiores cientistas da história, cujas descobertas em física e matemática revolucionaram o mundo. Mas Newton tinha um lado sombrio, caracterizado por comportamentos vingativos, manipuladores e desonestos, característicos de traços psicopáticos de personalidade. Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar essas facetas hediondas de sua personalidade. No meio científico, especialmente durante os séculos 17 e 18, as vaidades e rivalidades entre cientistas eram comuns. Era um período em que as descobertas científicas podiam revolucionar o entendimento do mundo e trazer grande prestígio e reconhecimento aos seus autores. Essa busca pelo reconhecimento muitas vezes resultava em disputas intensas e conflitos pessoais. Isaac Newton, embora reconhecido como um dos maiores gênios de sua época, exemplificou como essas rivalidades podiam ultrapassar os limites da ética. Antes de falarmos especificamente sobre Newton, é essencial conhecermos o conceito de psicopatia. Psicopatia é um transtorno de personalidade, conhecido também como transtorno de personalidade antissocial, caracterizado por comportamentos antissociais persistentes, desrespeitos pelo direito dos outros, falta de empatia e remorso, traços de manipulação, grandiosidade e impulsividade. Os psicopatas são frequentemente desonestos e agressivos e podem ter históricos de comportamento criminoso. Estas características de personalidade ou critérios de diagnóstico foram resumidas do DSM-5, bem como da Classificação Internacional de Doenças, CID-11, em sua 11ª edição da Organização Mundial de Saúde. Quando pensamos em psicopatas, muitas vezes imaginamos assassinos em série ou criminosos insensíveis. No entanto, a realidade pode ser bem diferente. Essas personalidades complexas podem passar despercebidas na sociedade, muitas vezes mantendo uma reputação ilibada e até se destacando como indivíduos famosos e respeitados. Psicopatas podem se misturar perfeitamente às nossas vidas cotidianas. Eles são mestres da manipulação e podem parecer encantadores e confiáveis. Muitas vezes, essas pessoas transitam normalmente na sociedade, mantendo uma fachada de respeitabilidade. Dessa forma, após virmos o conceito de psicopatia, vamos voltar a Newton e citar dois fatos históricos e amplamente conhecidos que ilustram os possíveis traços relacionados à psicopatia de Newton. A rivalidade com Robert Hooke. Robert Hooke, nascido em 1635 e falecido em 1703, foi um cientista inglês brilhante, contemporâneo de Newton, com contribuições incluindo física, biologia e engenharia. Ele foi curador de experiências da Royal Society da Grã-Bretanha e desempenhou um papel importante na ciência experimental. Pontos de conflitos. A teoria da luz. Hooke desenvolveu uma teoria ondulatória da luz e conduziu experimentos importantes sobre a refração e a interferência da luz. Newton propôs a teoria corpuscular da luz e realizou experimentos que mostravam que a luz branca era composta de várias cores, isto é, um espectro. Hooke acusou Newton de plagiar suas ideias sobre a natureza da luz e de não lhe dar o devido crédito, principalmente depois da publicação do livro Optics por Newton. Newton, por sua vez, desprezou as teorias de Hooke, considerando-as inferiores às suas próprias descobertas, agindo de forma, por vezes, defensiva e vingativa. Nessa ocasião, Newton já tinha uma grande influência na Royal Society, uma das maiores organizações científicas no mundo na época. A gravitação universal. Hooke sugeriu que a gravitação universal poderia ser uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre dois corpos, mas não conseguiu desenvolver a ideia matematicamente. No entanto, esta ideia é o ponto central na lei da gravitação universal de Newton. Newton formulou a lei da gravitação universal, que descreve a atração gravitacional entre dois corpos como proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Hooke alegou que Newton se apropriou de suas ideias sobre a gravitação sem dar o devido crédito. Newton, já conhecido na época como extremamente sensível a críticas, argumentou que seu trabalho era original e matematicamente rigoroso, enquanto que as sugestões de Hooke eram vagas e sem fundamentação matemática adequada.
Após a morte de Hooke, em 1703, Newton teria supostamente destruído ou retirado o único retrato reconhecido de Hooke, que estava na Royal Society, simbolizando sua amargura, raiva e desejo de apagar o legado de Hooke. Nada mais marcante no que diz respeito aos sentimentos de Newton do que tentar varrer da comunidade científica, mesmo que de forma simbólica, quaisquer resquícios de seu rival, o qual Newton nunca mencionou em suas palestras. No entanto, as atitudes hediondas de Newton não pararam por aí. Newton usou seu prestígio como presidente da Royal Society, após a morte de Hooke, é claro, para minimizar as contribuições do rival e promover suas próprias descobertas. Talvez o termo minimizar seja uma passada de pano de quem relatou o fato histórico, quando o termo mais correto seria eliminar as contribuições de Hooke para a ciência, fazendo de Newton o único proprietário da cereja do bolo, com um agravante: mortos não se defendem de qualquer acusação. Vejamos o segundo fato histórico, a rivalidade de Newton com Leibniz. Gottfried Leibniz, nascido em 1646 e falecido em 1716, foi um filósofo e matemático alemão, conhecido por suas contribuições em cálculo, lógica e filosofia. Leibniz, assim como Newton, desenvolveu de forma independente o cálculo diferencial e integral. Principais pontos de conflito. Invenção do cálculo. Leibniz desenvolveu a notação moderna do cálculo e publicou suas descobertas sobre o cálculo diferencial em 1684 e o cálculo integral em 1686. Por sua vez, Newton desenvolveu suas próprias técnicas de cálculo na década de 1660, mas não publicou seus trabalhos até mais tarde, comunicando suas descobertas através de correspondências privadas. Uma amarga disputa surgiu entre quem havia inventado o cálculo primeiro. Newton alegou que Leibniz havia plagiado suas ideias, após ter acesso a alguns de seus manuscritos não publicados. Leibniz, por sua vez, afirmou que suas descobertas eram independentes. Newton, mais uma vez usando sua influência na Royal Society, organizou um comitê para investigar a disputa sobre o cálculo. O relatório, publicado em 1712, favoreceu Newton e acusou Leibniz de plágio. Entretanto, o próprio Newton, de forma antiética e desonesta, tem escrito partes do relatório anonimamente. Newton e seus seguidores na Inglaterra empreenderam uma campanha sistemática de propaganda contra Leibniz, publicando cartas e artigos que minavam a reputação do matemático alemão. A disputa afetou negativamente a reputação de Leibniz, embora ele continuasse a ser respeitado na Europa continental. A rivalidade entre Newton e Leibniz criou uma divisão entre cientistas britânicos e europeus continentais, com efeitos duradouros na colaboração científica entre as duas regiões. Esses dois exemplos históricos e bem documentados podem nos ajudar a tentar entender a complexa personalidade de Newton. Vamos, de forma neutra e baseada nos dados históricos relatados por especialistas, analisar até que ponto as atitudes de Newton faziam com que ele preenchesse os critérios para uma personalidade antissocial dentro de um contexto muito mais, digamos, psicopatológico. Os traços psicopáticos de Newton. A falta de empatia de Newton, combinada com seu comportamento manipulativo e vingativo, também pode ser interpretada como um traço psicopático. Sua crueldade, insensibilidade e desonestidade nas disputas com Hooke e Leibniz, juntamente com a falta de remorso, são consistentes com características psicopáticas. Assim como a sua desonestidade na elaboração do relatório da Royal Society contra Leibniz e o uso de sua influência para destruir a reputação de seus colegas. Manipulação e vingança. Newton destruiu ou ocultou o retrato de Hooke e manipulou a Royal Society para suprimir as ideias de Hooke. Essas ações demonstraram a falta de empatia e consideração pelo impacto emocional e profissional em Hooke. De acordo com as atitudes de Newton relatadas em documentos históricos, poderíamos supor que Newton preenchia os principais critérios para o diagnóstico de uma personalidade antissocial, enfatizando que a ausência de alguns critérios, como impulsividade e comportamento irresponsável, sem relatos históricos, não invalidam o diagnóstico, pois, de acordo com os manuais de diagnósticos citados anteriormente, a ausência de alguns critérios não obrigatoriamente invalidaria o diagnóstico. De todos os critérios necessários, Newton preencheu pelo menos 2
dos mais importantes: a propensão para enganar e a falta de remorso e empatia, assim como a agressividade verbal, dependendo da interpretação, elevando a contagem para 3 o número de critérios. O padrão persistente e sistemático desses comportamentos provavelmente ocorreu em pelo menos 2 casos, os casos emblemáticos bem documentados citados anteriormente. Esse último tópico sela o nosso pretensioso, mas enriquecedor exercício de entender um pouco os traços da personalidade nada recomendáveis de Isaac Newton. Isaac Newton é um exemplo histórico de um gênio cujas contribuições para a humanidade são inegáveis, mas cujos comportamentos e traços de personalidade indicam características psicopáticas e antissociais. Sua capacidade de revolucionar a ciência foi acompanhada por uma natureza antissocial, vingativa e manipuladora. Esses aspectos de sua personalidade não diminuem suas realizações científicas, mas oferecem uma visão mais completa e complexa da sua figura histórica. Esses traços de personalidade de Newton são um exemplo de como traços psicopáticos podem coexistir com a genialidade, resultando em comportamentos que impactam significativamente as relações pessoais e profissionais. É importante enfatizar que no transtorno de personalidade antissocial, os indivíduos têm plena consciência da realidade, compreendem a natureza de suas ações. Eles sabem que suas ações são erradas e ilegais, mas escolhem cometê-las de qualquer maneira, devido à falta de empatia e remorso para obter seus objetivos. As rivalidades com Robert Hooke e Leibniz revelaram um lado sombrio da personalidade de Newton. As acusações de plágio e os comportamentos manipuladores de Newton levantam questões sobre suas atitudes éticas. Esses aspectos mostram que até mesmo os maiores gênios podem ser afetados por traços de caráter que levam a conflitos amargos e prolongados, muitas vezes expressando traços de personalidade psicopáticos e narcísicos. Os gênios são humanos e a condição de gênio não os imuniza das mazelas que fazem parte da natureza humana. O que você achou dos comportamentos de Isaac Newton? Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever no canal.